Ei, minhas maravilhosas! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui juntinhas mais uma vez, meu Deus do céu! Como eu tô feliz! Como eu estou feliz de estar aqui com vocês! Que manhã linda que o Senhor preparou para nós! Eu tô realmente com meu coração muito feliz, porque esse dia chegou depois de 4 meses, tem noção? 4 meses sem nossos encontros marcados. Estamos aqui mais uma vez, aprove ao Senhor. Quem diria que viveríamos isso mais uma vez, né? Então eu estou muito feliz de estarmos aqui juntinhas. Eu quero saber com vocês, se vocês estão me ouvindo. Se estiver me ouvindo, diz assim, tô te ouvindo. Por favor, que eu tô falando baixinho hoje, para não acordar a casa inteira, que são 6 da manhã. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Diz assim para mim, tô te ouvindo, pastora. Por favor. Também estou morrendo de saudade de vocês. Então pronto, estão me ouvindo, tá tudo certo. Também estou com saudades de vocês, muitas saudades. Mas eu entendo que existe tempo para todas as coisas, na verdade. E o tempo de voltarmos com o nosso encontro chegou. E que bom que estamos aqui juntinhas mais uma vez. Nosso encontro marcado de todas as sextas-feiras. Você tá preparada? Tá preparada para viver o que Deus ele tem liberado para nós nessa manhã tão linda? Essa semana realmente foi incrível. Nós recebemos palavras tão lindas das outras pastoras que ministraram ali nos nossos grupos de devocionais, no WhatsApp, no Telegram. Eu fui muito impactada com as palavras, as pastoras estavam muito conectadas e nós ouvimos o que Deus realmente tem para liberar. E hoje tem um pouquinho mais. Eu não precisaria estar pregando aqui, porque as pastoras, a pastora Andréia, a pastora Larissa, a pastora Débora, a pastora Érica, elas falaram tanta coisa de Deus que nós fomos cheias e hoje nós vamos transbordar. Amém? Eu gostaria de pedir para você o seguinte: clica aqui nesse aviãozinho que você tá vendo aqui, olha, nessa setinha. Convida um monte de mulheres, cada uma de vocês convida 1000 mulheres. Pra gente estar juntinhas aqui, que nós já vamos começar com uma palavra, tá bom? Convida lá. Como que vocês estão, gente? Eu tenho recebido tanto carinho. Eu confesso a vocês que realmente, nesse tempo que o Senhor me pediu que eu me escondesse, quando eu voltei, eu me senti muito amada, foi muito carinho, muitas mensagens lindas que vocês enviaram para mim. E também, enquanto eu estava bem escondidinha, eu recebi tantas mensagens direto no meu WhatsApp de pessoas dizendo que estão orando por mim. Isso é um abraço do Senhor, não é verdade? Então eu quero agradecer a cada uma de vocês pelo carinho e por ser o abraço de Deus. E eu consegui ver o quanto que eu sou amada por cada uma de vocês. Muito obrigada, tá bom? Vamos orar? Doce Espírito Santo, nós te amamos. Senhor, não tenho como começar esta manhã declarando outras palavras, Senhor. Declarando que nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, o seu senhorio, Deus. Deus, obrigada pela tua graça, esse favor imerecido que nos abraçou esta manhã. Senhor, o estoque de misericórdia foi renovado e nós podemos desfrutar das tuas misericórdias. Obrigada, Jesus. Obrigada, doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo, eu peço, Senhor, que a tua santa presença, Senhor, esteja sobre nós, habite em nós, flua, Senhor, através de nós. Nós declaramos que o Senhor tem liberdade para fluir, Senhor, no nosso meio. Nós declaramos que o Senhor
Deus é o Senhor das nossas vidas e o Senhor pode ministrar os nossos corações. Eu oro para que a tua palavra revelada encontre os corações esta manhã, Deus, em nome de Jesus, que a tua liberdade flua em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Doce Espírito Santo, tu tens controle de todas as coisas. Flua sobre nós. Nós estamos aqui esta manhã para ouvir o Senhor, para ouvir o Senhor. Nós queremos te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas maravilhosas. Eu vou bloquear aqui os comentários para a gente ficar bem ligadinha nas palavras e já já a gente volta com os comentários, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Moana e estamos mais uma vez no nosso encontro do devocional ao vivo e o tema hoje é quando Deus te esconde. Você já se perguntou por que Deus ele nos esconde? Eu não sei se você já viveu essa estação em que Deus ele te escondeu, que Deus te fez um convite para se esconder. E você se perguntou por que Deus ele me esconde? Talvez você não tenha tido resposta para isso, mas você, mesmo sem saber o porquê, você obedeceu. Ou talvez Deus te pediu para se esconder, tem te pedido para se esconder e você não tem obedecido porque não tem entendido o que é se esconder de Deus, né? Apesar de que nós não precisamos muitas vezes não, nós não precisamos realmente entender o que Deus nos pede. Nós precisamos simplesmente obedecer. Mas eu quero te perguntar, você já se perguntou por que Deus nos esconde? Você já perguntou ou já se sentiu escondida por Deus? Eu tanto já perguntei por que Ele me escondeu, porque para você que não sabe, talvez você está chegando aqui hoje, você não me acompanha, o Senhor me pediu desde dezembro que eu me escondesse. E assim eu fiz. E aí no decorrer da mensagem eu vou contar um pouquinho do que Deus me falou, um pouquinho do meu testemunho. Mas eu quero saber, e você, que estação você está? O que Deus tem te pedido, sabe? É necessário você ter esse alinhamento. Eu entendo que geralmente nós escondemos aquilo que é precioso. Nós escondemos aquilo que queremos proteger. Então, assim, eu entendo que quando Deus ele nos esconde é porque nós somos tão preciosas. Quando Deus nos esconde é porque Ele também quer nos proteger. E quando Deus ele nos esconde, não é que Ele queira conhecer o nosso coração, porque Ele já conhece. Antes mesmo de falarmos qualquer palavra, o Senhor já viu as palavras que liberaríamos. Então, Ele nos conhece completamente. Mas muitas vezes Ele nos leva para esse lugar, para que nós tenhamos uma imersão em nós mesmos, sabe? Então eu quero compartilhar uma palavra que Deus ele compartilhou comigo nesse meu processo. Quando o Senhor falou comigo, Ele falou de várias formas, mas a forma principal que o Senhor me falou foi quando Ele falou comigo uma voz audivelmente, a voz do Senhor, e através da sua palavra. E o Senhor me deu esses versículos que está lá em 1 de Reis 17, abre sua Bíblia, eu já tô com a minha Bíblia linda aqui, ó, maravilhosa, e eu quero orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Deus, obrigada pela tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é como uma espada, Senhor, afiada, que entra, Senhor, no nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra que nós temos liberdade para ouvi-la, para lê-la. Obrigada pela tua voz escrita que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Jesus. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra revelada esta manhã alcance os corações na autoridade do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, seja livre, doce Espírito Santo. Amém. Mulheres, em 1 de Reis 17, 1, diz assim, ó.
Ora, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Nós conhecemos o profeta Elias devido aos grandes feitos do Senhor que o Senhor usou, né? Ele foi um dos profetas que o Senhor usou grandemente, um profeta íntegro. E nós conhecemos esse Elias, o Elias que foi levado ao céu, o Elias que foi que venceu a batalha no Monte Carmelo. Nós conhecemos esse profeta Elias, mas nós precisamos entender que existe um Elias que Deus também, ele pediu que se escondesse. Como assim, pastora? Eu nunca vi isso na Bíblia. Vamos ver juntas? Aqui nesse versículo que eu li para você, Elias, ele foi muito ousado. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha convicção. E Elias chegou para o rei Acabe, o rei daquela época. Naquela época, a voz de Deus estava escassa. E Elias foi levantado como um profeta de uma boa linhagem. Então, Elias profetizou através de Deus para o rei Acabe. O rei Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, tinham levantado tronos para o Deus dele, o Deus de Baal. Então, o povo estava perdido, a voz de Deus estava escassa e levanta-se então o profeta Elias. O significado do nome Elias significa Jeová é Deus. Então chega o profeta Elias estipulando, liberando um tempo, profetizando um tempo. Seu nome já era uma profecia. Porque no tempo em que Baal estava se levantando, Baal estava sendo levantado como Deus, é levantado então o profeta Elias, em que o significado do seu nome é Jeová é Deus. O seu nome já estava ali, marcando um tempo. Então chega Elias e diz: não vai chover, não vai ter nem orvalho, segundo a minha palavra, até que eu libere novamente. Gente, é muita autoridade, é ter muita convicção do que Deus falou, não é verdade? Uma coisa é você profetizar sem algo que precise ser visto naquele momento. Elias falou: a partir de hoje não chove, segundo a minha palavra, só quando eu abri a boca. Então Elias, ele estava preparado, ele era um homem de Deus, ele estava preparado, ele era um homem de Deus, ele tinha uma palavra e ele tinha a palavra correta, e a palavra que ele liberou se cumpriu. Então, quando tudo de repente parecia, vou dizer assim, quando tudo de repente parecia que ia deslanchar no ministério de Elias, você já se sentiu assim? Quando tudo parecia que ia fluir, as portas iriam se abrir, ele ia ser conhecido como profeta, reconhecido, ele iria então agora profetizar as coisas que ele iria ouvir de Deus, o povo também ia se alinhar, tudo, quando parecia que tudo ia se deslanchar, ou seja, que Elias ia ser promovido, que Elias ia ser o top da época. Se fosse no dia de hoje, Elias ia ser o mais conhecido. De repente, olha o que acontece no versículo 2, que Deus diz assim, ó: depois veio a ele a palavra do Senhor, olha isso, dizendo, sai daqui. Elias tinha acabado de profetizar, gente. Aí Deus chegou para ele e disse: sai daqui e vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, o leste de Jordão. Gente, como assim? Você já deve ter passado por essa situação, talvez em algum momento na sua vida, ou você está passando, que Deus, ele te entregou algo precioso, que Deus, ele te deu uma palavra, e Deus, ele te pediu para andar em cima dessa palavra, e Deus tem te usado, e Deus te entregou o teu chamado em tuas mãos, e Deus agora revelou sua identidade, Deus agora te deu projetos
E de repente Deus te deu tudo isso e Deus te diz, agora vai, sai daí, sai de tudo que eu te dei e vai se esconder. Aí você, sua cabeça, se você não tiver muito alinhada com Deus, se você não tiver muita convicção da voz de Deus, sua cabeça entra em choque. Talvez a cabeça de Elias possa ter dito, como assim? Como assim? Mas mesmo talvez, sem entender, a Bíblia não relata isso. Eu que estou dizendo os talvez, porque como ser humano nós pensamos várias coisas. Talvez Elias tenha pensado, como assim? Agora é meu momento, agora eu vou profetizar, agora Jeová é Deus, agora o Senhor será conhecido. E Deus diz, sai daí e se esconde. Sai daí e se esconde. Gente, você está entendendo? Você está entendendo que Deus é o Deus que te pede para fazer algo, mas Ele também é o Deus que te pede para parar de fazer algo? Você precisa entender isso, porque isso vai te trazer direção e vai te trazer leveza na jornada. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de estações e Deus é um Deus que se move. Se você não estiver conectada com Deus, você não vai se mover quando Ele se mover. Ou você não vai parar quando Ele parar. Você precisa estar muito conectada com Deus. E olha mais as instruções que Deus deu para Elias. Lá no versículo 4 diz assim: você beberá do riacho, e eu dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. No versículo 6 diz assim: os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Gente, vocês sabem que eu amo pesquisar os detalhes da Bíblia. E quando Deus ele falou com Elias sobre esse riacho que ele queria que Elias fosse, Deus ele citou esse nome riacho de Querite algumas vezes. E aí eu fui pesquisar o que significava Querite. E no original, no hebraico, Querite significa um corte, uma separação, um riacho de inverno. Ribeiro significa um rio pequeno. Foi para esse lugar, para Querite, que Deus pediu que Elias fosse um lugar de quê? Um lugar de separação. Não, você não está entendendo. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus falou, eu quero que você vá para Querite. Enquanto nós vemos dor, quando Deus pede que a gente se esconda, Deus está vendo o quê? Um lugar chamado Querite, um lugar de separação. Nós vemos corte, porque Querite também significa um corte, ou seja, você está sendo cortado, você está sendo tirado, mas no mesmo tempo você está o quê? Sendo separado. E a Bíblia diz que Querite tinha um riacho, era o riacho de Querite, e era um riacho de inverno, ou seja, era um riacho frio, era um riacho das águas frias. E eu sei, na pele, quando Deus ele nos esconde, muitas vezes a gente vive uma estação de inverno, é um lugar frio, solitário, e ribeiro significa um rio pequeno, é um lugar pequeno, solitário, frio, um lugar que você se sente cortado, né? Cortado, alguns se sentem rejeitados por Deus, mas eu estou aqui hoje para te dizer que Querite é um lugar de separação. É um lugar de separação. Quando Deus ele nos esconde, Deus ele não está nos rejeitando. Deus está nos separando. Ele está nos separando da multidão para ter um tempo conosco. Eu não sei, a Bíblia não relata se Deus queria tratar algo em Elias, mas eu sei, lendo a Bíblia e recebendo a palavra revelada do Espírito, eu sei que Deus estava preparando Elias para obras maiores. E nós vamos chegar lá.
porque eu vou conversar com vocês sobre os versículos e os capítulos adiante, tudo que aconteceu com Elias após o tempo que ele obedeceu e se escondeu. Você tem noção que em todo lugar Elias profetizou ali para o rei Acabe que não teria água? Mas estava Elias lá no riacho pequeno, no riacho de inverno, bebendo água direto da fonte. Então, quando Deus nos esconde, mulheres, quando Deus nos esconde, eu quero que você entenda, existe água direto da fonte, você precisa apenas buscar essa água. Está escondida em Deus, não é uma rejeição de Deus. Não é algo que Deus está fazendo de ruim com você, não. Está escondida, e parar com Deus é muito melhor do que estar se movimentando sem Deus. Você precisa anotar isso. Parar com Deus é muito melhor do que estar se movimentando sem Deus. E Elias sabia disso, Elias dependia de Deus, porque nós precisamos entender que é muita responsabilidade você estar liberando o que Deus te mandou fazer. Você precisa saber que é muita responsabilidade liberar o que Deus te mandou fazer, mulheres. Então você precisa entender que tem que estar muito conectada com o que Deus está fazendo. Então, se Deus está te pedindo se esconde, você precisa se esconder. Se Deus está te dizendo pare, você precisa parar. Porque nós, como pessoas e boas brasileiras que somos, nós damos um jeitinho em tudo. E você pode sim, e eu estou aqui te dizendo, você pode e você consegue fazer o seu ministério funcionar. Você pode pagar patrocinadores no Instagram, você pode comprar uma câmera, contratar pessoas para filmar, você pode fazer agendas, você pode fazer tudo isso com a força do seu braço. Mas eu estou aqui para te dizer que nós somos chamadas para fluir. Nós somos chamadas para fluir, e quando nós fluímos, nós mergulhamos no rio de Deus e deixamos que o rio de Deus nos leve. Nós precisamos entender que quando somos chamadas para fluir, dependemos de Deus. Quando somos chamadas para fluir, Deus é que nos move. Mas quando queremos fazer as coisas funcionarem, nós vamos ter que fazer o quê? Gastar todas as nossas forças para fazer algo funcionar. Você está entendendo? Então eu preciso que você entenda aqui comigo. Você foi chamada para fluir. Você não foi chamada para funcionar. Você foi chamada para fluir. Mergulha no rio de Deus, na presença de Deus, no que Deus está movendo, para que você possa fluir nesse lugar. Então, quando Elias ficou ali no riacho Querite, ele ficou sendo alimentado pelos corvos. Você tem ideia, tá tendo noção comigo que quando Deus nos esconde, não falta provisão. Esconder de Deus não é o castigo. Talvez você está dizendo, eu estou aqui escondida, eu me sinto esquecida, e eu estou aqui te dizendo, tira os olhos da dor. Enquanto você ficar olhando a dor de estar escondida, porque dói. Dói sim, dói muito, mas enquanto você ficar focando na dor de estar escondida, você não vai desfrutar da doce presença que o Senhor quer te liberar. Você não vai desfrutar dos novos níveis que Deus está te convocando para viver. Então para de focar no que Deus ele tirou. Não fica focando no que Deus ele tirou. Foca no que você está recebendo em Deus, o que Deus tem preparado para você nessa estação. Aí chega Deus nos versículos 8 e 9 e vem de novo a palavra de Deus, por isso que é necessário você ouvir Deus, e diz assim para Elias: então veio a palavra do Senhor dizendo, agora levante-te. Olha, ele estava no riacho e o Senhor falou agora para ele, agora levanta-te e vai para Sarepta, que é o que? É de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Mulheres, eu fui procurar o significado de Sarepta e significa fornalha de fundição. Olha os lugares que Deus mandou Elias ir. Primeiro para Querite, um lugar de corte, um lugar de separação.
Depois, talvez Elias disse, não, quando Deus ele mandou me esconder, eu obedeci. Depois Deus vai me mandar retornar para Acabe e dizer, tá vendo, Acabe? Eu sou o profeta e tá se cumprindo. Não. Deus disse, agora vai para Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? Lugar de fornalha, lugar de fundição, lugar de refinamento, lugar de moldamento. Deus mandou Elias para esse lugar. Para Elias ser agora sustentado por uma viúva que não tinha comida nem para ela. E ali acontece o quê? Milagres. Eu quero te dizer, mulheres, que quando Deus ele te esconde, ele está te moldando. Quando Deus ele te esconde, ele está te refinando. O grande problema é que nós olhamos para o Monte Carmelo, o que aconteceu no Monte Carmelo, nós olhamos para o Elias do Monte Carmelo, o lugar em que Elias, ele teve a batalha com os profetas de Baal e desceu fogo do céu. Você conhece a história, se você não conhece, nós vamos chegar lá, mas você olha só para esse Elias e você esquece que ele profetizou e Deus pediu que ele se escondesse. Então, o que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está te pedindo? E eu quero te dizer que a experiência do riacho de Querite acontecerá conosco. Muitas vezes isso vai acontecer conosco. Antes de vivermos o que Deus tem para nós, muitas vezes Deus ele vai nos esconder. Essa é a matemática do céu. Ele primeiro nos esconde. Ele primeiro nos para depois nos fazer correr. Foi assim que aconteceu com Elias. Antes dos carmelos da vida, o Senhor vai nos levar para descer aos ribeiros. E acredite, existe descidas em Deus. E eu estou aqui para te dizer que existem descidas profundas em Deus que nós fazemos, que você vê morte, que você vê dor, que você vê rejeição, mas são essas descidas profundas em Deus que vão te levar para um lugar alto e profundo em Deus. Você está entendendo? Então tudo em Deus começa pequeno, tudo em Deus começa em lugares improváveis, tudo em Deus começa em lugares de escassez. Era esse ambiente que o profeta Elias estava. Você está entendendo? Então eu preciso aqui te dizer que antes dos Carmelos, o Senhor nos levará para um tempo de esconderijo. Eu não quero mentir para você. E dizer para você que parar é fácil. Eu não quero te dizer que parar, se esconder é fácil, porque não é. Eu não vou aqui mentir para você. Mas eu quero te dizer que obedecer te levará para novos níveis em Deus. Deus escondeu Elias. Agora Elias tinha uma plateia. Sabe qual era a plateia de Elias? Os corvos e a viúva. Elias, quando profetizou, não foi reconhecido. Elias, quando profetizou, não foi promovido. Ele foi para o esconderijo, onde ele foi separado. E agora ele foi para um lugar, Sarepta, para ser refinado. E a sua plateia agora, nesse momento, eram os corvos que iam alimentá-lo e uma viúva que o alimentou nos lugares improváveis. O que pode nascer dali? O que pode nascer dessa estação que você está vivendo? Deus, ele nos sustenta no secreto. Sabe por quê? Porque é nesse lugar, no secreto, nas raízes, onde ninguém vê, esse lugar que vai sustentar tudo aquilo que as pessoas veem, tudo aquilo que Deus vai levantar. Por isso que Deus, ele faz o quê? Ele escava. Talvez você diz, não, pastora, eu já estou enraizada demais em Deus e eu já estou frutificando e de repente o Senhor me parou. Deus, ele te parou porque ele está escavando lugares na sua vida e isso dói. Vai escavar uma árvore que já está aqui, já nasceu, já cresceu, já frutificou. Vai escavar nas raízes. Quando está ali escavando, vai tirando umas raízes, vai tirando outras e isso
dói, mas eu estou aqui para te dizer que quando Deus te escava, a Bíblia diz que quando nós frutificamos, a poda vem para todos aqueles que frutificam. Você está entendendo? Aqueles que não frutificam são lançados fora, mas aqueles que frutificam, eles são podados. Então eu vejo o esconderijo de Deus como uma poda. E sabe o que acontece? A poda de Deus vem sempre depois de grandes colheitas. Foi assim com a vida de Elias. Elias profetizou, aconteceu o que ele profetizou, foi uma colheita grande, a palavra se cumpriu. E Deus disse, se esconde. Nós também conhecemos a história de José. José também foi escondido. José recebeu um sonho da palavra que Deus iria fazer com a vida dele. José recebeu um prenúncio do que ele viveria, ele iria governar. E de repente, antes disso tudo, José é lançado no poço, vendido como escravo. Mas ele tinha uma palavra, mas Deus o que? O escondeu. Eu estou aqui para te dizer que existem processos em Deus que vêm com potencial sim para nos matar. Mas eu estou te dizendo a você que mal sabe esses processos, que está nos habilitando para as próximas estações. A Bíblia diz que Moisés foi lançado no rio, no natural. Moisés tinha tudo para morrer afogado, mas no sobrenatural ele já era o libertador do povo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha ardente, num processo que tinha um potencial de o quê? De morrer queimado, de matá-los. Mas Deus já tinha visto o propósito, que o nome de Deus seria glorificado e nada aconteceu com eles. Daniel foi lançado na cova dos leões, tinha todo o natural, era que ele fosse o quê? Comido pelo leão, mas o sobrenatural é que todos se prostrariam ao nome de Deus. Você está entendendo como é necessário você entender que existe propósito em todo o processo que nós passamos, e quando estamos escondidas também existe um propósito. Moisés ficou 1/3 da sua vida no deserto antes de liderar um povo. Davi fugiu de caverna em caverna, se escondendo de Saul antes de Deus colocá-lo no palácio. Davi já tinha recebido uma palavra que ele governaria quando menino ainda. Davi venceu Golias. Davi era conhecido como um forte guerreiro, mas passou parte do tempo da sua vida se escondendo de Saul antes de Deus colocá-lo para reiná-lo. Então existe processos existe o antes que você chegue onde Deus te predestinou. Existem processos antes e você precisa entender isso. Então aqui eu vejo que Elias, e aqui eu quero falar diretamente com você, mulher. Aqui nós vemos que Elias estava sendo quebrado no tempo perfeito. Você está vivendo essa estação? Sendo quebrada no tempo perfeito? Eu vou repetir, sendo quebrada no tempo perfeito. Não existe ninguém perfeito que não possa ser quebradas nas mãos do oleiro. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele, no momento perfeito, onde ele talvez pensou, agora eu vou deslanchar, agora Deus vai reinar nesse lugar, Baal vai ser destronado, mas Deus diz, não, agora se esconde. E aconteceu comigo. Em dezembro de 2021, eu ministrei minha última conferência em Boston. E ali em Boston eu liberei uma palavra que Deus havia me dado para aquela conferência. E a palavra dizia assim, quando os anjos chegaram para Maria e para José e disseram assim, escondam o menino, porque Herodes quer matá-lo. E ali eu liberei uma palavra, foi lindo que Deus fez naquele lugar. Quando eu me sentei na cadeira, o Senhor falou comigo em dezembro, 18 de dezembro. Quando eu me sentei na cadeira, o Senhor disse, esta palavra é para você. Eu quero que você se esconda.
E ali eu ouvi, cheguei em casa, disse ao meu marido, Deus me pediu para eu me esconder. E ali nós iríamos sair de férias como família, e eu tava com aquela palavra, Deus me pediu para eu me esconder, como será isso? O que Deus fará? Como será? Eu já tinha fechado vários convites desde no decorrer do ano de 2021, eu já tinha fechado vários convites, acampamentos. Eu estava com os convites de janeiro até abril, convites todos os finais de semana, convites, a maioria dos finais de semana estavam ali já pré-agendados. E de repente o Senhor diz, eu quero que você pare tudo. Eu disse, what? Como assim? Como ser quebrada no tempo perfeito? Eu estava com tantos projetos de Deus para fazer. Haviam pessoas me procurando para a gente lançar cursos online dos projetos que Deus tem me dado, meu novo livro que estava para ser lançado, os convites que eu cumpriria, eu não pararia. O Senhor tinha me dito que meus pés iriam correr como uma coça, que eu andaria as nações, que esse ano eu ia viver um ano de aceleramento. E agora o Senhor diz que é para eu parar no tempo perfeito, para eu me esconder no tempo perfeito. E eu fiquei, como assim, Deus? Como assim? Sem entender a forma que Deus queria que eu parasse. O que é que Deus queria que eu parasse? Porque eu iria obedecer, de toda forma, eu iria obedecer. Mas eu queria que o Senhor me dissesse o que, como, quando. E o Senhor foi ali falando para mim que estava me parando para Ele. Você está entendendo isso? O Senhor estava me parando para Ele. Mulheres, quando Deus ele te esconder, não tente sair desse esconderijo. Você precisa simplesmente obedecer. Você precisa simplesmente obedecer. Não tente sair desse lugar. Para entender qual estação Deus ele está nos levando, nós precisamos o quê? Estar alinhadas. Nós precisamos estar alinhadas. Essa é a primeira chave. Nós precisamos estar alinhadas. Quando Deus nos pedir para parar ou para avançar, nós precisamos estar alinhadas para andar em cima do que Deus falou. Marta, você lembra de Marta? Marta, ela estava desalinhada. Como assim, pastor? Naquela época, era lícito, quando você recebia uma visita, você fazer um banquete. Imagine a visita sendo Jesus, uma visita honrosa. Então, Marta, ela estava fazendo algo que era lícito, que era correto, mas ela estava desalinhada. Sabe por quê? Porque Marta estava se movendo quando Jesus estava parado. A Bíblia diz que Jesus estava parado na casa de Marta. Jesus estava ali parado e Marta precisava o quê? Parar também, mas ela estava o quê? Se movimentando. Tanto que Jesus chega para ela e diz, você está se preocupando com muitas coisas, ou seja, você está se preocupando com o que eu não estou me preocupando, você está fazendo o que eu não estou querendo que você faça. Talvez você está aí se movimentando o tempo todo e está cansando e Deus está parado. Deus parou. E você não entendeu a estação que Deus está te levando e você continua se movendo porque você está acostumada no ativismo. Eu me lembro que quando eu ousei perguntar a Deus por que o Senhor me parou, o Senhor me disse assim, eu te parei para mim. Eu te parei para mim. Talvez Deus está dizendo isso para você, eu te parei para mim. E eu disse, what? Eu sempre fui sua, Deus. Eu sempre fui sua. E aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração o que estava acontecendo comigo. Eu estava vivendo com muitos compromissos, com muitas lives, com muita agenda, com muitos compromissos. E eu me peguei cansada fisicamente, cansada espiritualmente. E o que é que estava acontecendo? E eu vou rasgar o meu coração aqui para você, porque eu entendo que todo o processo que nós vivemos não é sobre nós apenas,
é sobre outras pessoas também, para ajudar outras pessoas, para trazer alinhamento para outras pessoas. E o que é que aconteceu? O Espírito Santo me trouxe a minha memória, me convenceu de algo que eu não estava vendo. Eu não estava vendo que eu estava pegando a Bíblia apenas para preparar sermões. O Espírito Santo me mostrou que eu estava orando agora, orando com mais intensidade, quando eu ia pregar para ser cheia do Senhor. O Espírito Santo me disse então, me convenceu de que os meus momentos com Deus, a maioria, estava sendo para preparar sermões, porque eu tinha uma agenda cheia e eu precisava fazer o que Deus estava dizendo para eu fazer. E eu estou aqui para te dizer, não faça as coisas para Deus sem Deus. Não faça as coisas para Deus sem Deus. Eu vou repetir. Eram coisas lícitas, eram coisas que Deus me deu, o meu chamado. Mas eu estava fazendo para Deus sem Deus. Como assim, pastora? Eu não estava gastando mais o tempo que eu tinha que gastar com Deus. Eu não estava mais tão imersa na palavra, sem desfrutar. Sabe quando você pega a palavra? Você pega a palavra só para desfrutar da palavra. Você pega a palavra sem interesse nenhum. Você pega a palavra só para se alimentar. Você precisa voltar à essência. E a essência é a presença do Senhor, a essência do secreto, onde ninguém te vê, a essência do secreto. E eu me lembro que quando eu disse, Senhor, por que o Senhor me parou? E o Senhor me disse, eu te parei para mim, filha. Eu te parei para mim. Você estava sendo para as multidões e eu quero que você seja parada para mim. Você está entendendo? Talvez o Senhor está te levando a essa estação e o Senhor está te dizendo, filha, para mim. Para mim, desfruta da minha presença. Era isso que Jesus estava dizendo. Não se mova se Deus não está se movendo. Não faça o que Deus não está fazendo. Marta estava ali, atordoada, cozinhando, fazendo muitas coisas e Jesus estava sentado e ela não foi desfrutar da presença dele. Não queira fazer para Deus quando Ele está te chamando para desfrutar apenas dele. Jesus, Ele olha para Marta e diz, estás preocupada com o que eu não estou. Estás preocupada com o que eu não estou. Naquele momento para Marta era necessário parar, ouvi-lo e contemplá-lo. A Bíblia diz que Jesus olha para Marta e diz assim, Maria. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E a boa parte da nossa caminhada cristã não é ministério, não é ser conhecido, não é ter vários convites, não são os projetos. A boa parte da nossa caminhada cristã é Ele, é Jesus, é Jesus. Ei, Deus me pediu para me esconder e Deus me tirou absolutamente tudo. Eu ainda não estou autorizada para contar todo o meu testemunho completo, tudo que Deus fez esses 4 meses, mas eu sei que esse dia vai chegar. Mas eu estou aqui te dizendo que Deus, Ele me tirou tudo, que em 10 dias eu perdi 9 quilos. Em 10 dias eu perdi 9 quilos. Porque o Senhor me quebrou de dentro para fora. O Senhor me levou para um lugar onde Ele tocou no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. E ali naquele lugar, sem entender nada, mas desfrutando de uma presença que nunca mais eu tinha desfrutado. Talvez Deus, Ele está te levando para esse lugar
para você desfrutar da presença dele, somente ele que importa. Talvez Deus está te quebrando, te escondendo, porque em algum momento você entrou num ativismo, e eu tô aqui para te dizer, talvez eu seja a única pastora que prega, pare, porque eu só vejo pregações, avance, não pare, não somos daqueles que retrocedem. Ei, se Deus te pediu para parar, pare. É melhor parar com Deus do que se mover sem Deus. Ontem uma mulher me escreveu dizendo: pastora, eu estou entendendo que Deus me pediu para parar. Sou líder de célula, sou líder na minha igreja, sou pastora na minha igreja, Deus me pediu para parar. E os meus pastores não entendem, eles dizem que eu estou ouvindo a voz errada, que ninguém que anda com Deus para. Eu estou aqui para te dizer, líderes, pastores, não faça isso. Não faça isso. Eu me lembro quando eu anunciei aqui no Instagram que Deus me pediu para parar e que eu iria me esconder. Várias pessoas me escreveram dizendo: isso não é de Deus. Isso não pode ser de Deus. Como Deus faz parar algo que está fluindo? Como Deus faz parar você, pastora, que já tem um nome, que é conhecida? E a minha resposta é: eu faço o que vejo o meu Pai fazer. Essa tem que ser sua resposta. Essa tem que ser sua resposta. Você se lembra quando pediram para Jesus fazer um milagre? E ele diz assim: não é essa a minha hora, não é chegado o meu tempo. Jesus ele sabia o momento da exposição. Jesus ele sabia o momento que ele deveria fazer aquilo que ele foi chamado. Era lícito Jesus fazer milagre? Era. Mas Jesus disse assim: não é chegada a minha hora. Você não tem noção de quantos convites eu recebi enquanto eu estava escondida. Você não tem ideia de tantas propostas que eu recebi enquanto estava escondida. Você não tem ideia. Eu fui convidada para ministrar num ginásio. Você não tem ideia que as propostas, quando Deus ele te esconde, as propostas elas vão vir. Elas vão vir. São propostas lícitas. Aí você vai te dizer: Deus disse não. Eu tive que cancelar todos os eventos que eu estaria, e isso doeu muito meu coração, porque eu amo honrar a palavra que eu dei, mas eu tive que dizer: eu não posso, não vou poder ir, vou ter que cancelar, porque Deus me chamou para Ele. Deus me parou para Ele. E eu quero dizer para você que nesses 4 meses que o Senhor me parou, nasceu o meu livro Tesouros na Dor. Se Deus quiser, vai ser lançado em novembro. E ele nasceu nesse processo. Tesouros na dor. Você está entendendo o que pode nascer desse lugar que o Senhor está te levando? O que pode nascer? Você precisa tirar os olhos da dor. Você precisa tirar os olhos do que Deus te arrancou e focar no que Deus ele está fazendo, o que Deus ele está te movendo. Sabe o que acontece com Elias? Olha o que acontece com Elias depois. Capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos anos, sabe quantos anos Elias ficou no riacho? 3 anos e meio Elias ficou escondido. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Sabe o que aconteceu depois desse esconderijo? E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra de Deus veio a Elias. Aonde? No 3º ano. No 3º ano, dizendo: vai-te e mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Você está entendendo que depois de 3 anos e meio, Elias voltou carregado de autoridade, porque existem lugares que Deus nos leva, que Deus nos marca. Eu tô me reconhecendo de novo, eu tô precisando me conhecer de novo, porque Deus ele me marcou nesse processo, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. O Senhor tá te levando para um lugar que ele vai te marcar. Você não será mais a mesma, nunca mais.
mais você será a mesma. Sabe, meu marido chegou para mim e disse, olha, é muito fácil renunciarmos àquilo que nós não temos. É muito fácil esconder-se quando não temos nada. Eu admiro você, porque você tem um nome, você tinha agendas, você tinha projetos e você deixou tudo. Tudo. Você está entendendo como é necessário você estar alinhada com Deus? Alinhada com Deus, o que Deus ele tem te pedido. Qual é a estação que Deus ele está te levando, mulher? Qual é a estação que ele está te levando? Sabe o que acontece depois? Depois eu quero que você leia capítulo 18, capítulo 19. O que aconteceu é o seguinte, Elias foi elevado de nível. Elias foi elevado de nível. Aconteceu o que aconteceu no Monte Carmelo. Elias chamou os profetas de Baal e disse, eu quero que vocês peçam para o Deus de vocês colocar fogo no altar. E os profetas de Baal ficaram ali entronizando o Deus dele, e nada de descer fogo sobre o altar. Nada de descer fogo. E de repente, Elias entroniza o nome de Deus, que o nome de Elias significa Jeová é Deus. Ali Elias estava colocando um padrão, um novo tempo para aquela nação. Jeová é Deus. E de repente, Elias ora ao Senhor e desce fogo sobre o altar. Você está entendendo? Depois que ele foi escondido, Deus o usou, Deus o promoveu. A mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor estava sobre Elias. Ele foi elevado de nível. Toda vez que Deus te esconder, as tuas descidas profundas é para te levar para um nível profundo em Deus. Desça profundamente no lugar e na estação que Deus está fazendo. Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. Elias venceu, mas antes dele vencer, ele se escondeu, ele obedeceu. Antes de Deus te elevar de nível, antes de Deus te promover, Deus ele vai te esconder. Ele vai te esconder. Você está entendendo? Eu não sei o que Deus ele fará comigo a partir de agora, mas eu também nem quero saber. O que eu quero saber é que nunca me falte a presença do Senhor. Que eu nunca mais leia essa palavra com o interesse de fazer um sermão, mas apenas para desfrutar. Que eu nunca mais faça o meu tempo de devocional apenas para receber palavras reveladas, mas apenas para desfrutar da doce presença que é a presença do Senhor, que é suficiente. E eu estou aqui para te dizer, eu sinto no meu espírito que você está se ofendendo com Deus e se ofendendo com as pessoas, porque Deus está te levando para esse lugar. Eu estou aqui para te dizer, não se ofenda. Essas pessoas estão sendo apenas... Você está se ofendendo porque as pessoas não te dão dando oportunidades, não estão deixando você fluir no seu chamado, na sua igreja. E eu estou aqui para te dizer, essas pessoas são apenas instrumentos de Deus, porque Deus está te escondendo para te escavar, para te aprofundar. Sabe quando uma semente é lançada no solo? Você abre o solo, você lança a semente, você fecha o solo. Ali você não consegue ver o que está acontecendo. É invisível aos seus olhos. Quando Deus ele te esconde, você não consegue ver nada. Nada é invisível aos seus olhos, mas não quer dizer que Deus não está fazendo. Não quer dizer que Deus não está movendo. Não quer dizer que Deus não está fluindo. Não. Você está escondida e embaixo do solo, aquela semente que foi lançada está criando raízes para que ela possa crescer e frutificar. Você está sendo levada para uma estação de esconderijo? Tá doendo? Tá. Porque dói e muito. Mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor está te subindo de nível. Você vê dor e Deus vê propósito. O que aconteceu? Elias disse que choveria e de repente desceu fogo sobre o altar. Elias correu e foi ficar orando para que viesse a chuva que ele tinha dito para Acabe que iria chover.
E Elias ficou dizendo, tá vindo a chuva, e não vinha, e de repente chega a notícia. Eu vejo uma nuvem com uma pequena mão de um homem. Depois do esconderijo vem a abundante chuva, mulher. Depois do esconderijo vem a abundante chuva. E ela vem talvez como respingos de água para te saciar nesse deserto. A chuva vem como respingos de água, como um sinal de uma pequena mão de um homem. Mas a chuva veio tão forte que Acabe precisou correr e se esconder para que a chuva não o machucasse. Você está entendendo? A chuva veio tão forte e a palavra se cumpriu. Elias profetizou, se escondeu. Depois de 3 anos, Elias voltou, disse que ia chover, desceu fogo do céu e desceu chuva abundante. Deus está te elevando de nível. Deus está te elevando de nível. Não se distraia no tempo de esconderijo. Desfrute desse lugar. Você vai conhecer um Deus que você conhecia de ouvir falar. Desfrute desse lugar. Deus está te escondendo. Desfruta deste lugar. Desfruta, existe uma presença que Deus vai trazer para você. Lembra quando ele se escondeu? Os corvos iriam alimentá-lo. Isso é sobrenatural. Algo sobrenatural acontece quando você se esconde e a água jamais falta. Jamais falta água. Elias estava bebendo diretamente do rio. E eu estou aqui para te dizer, bebe direto da fonte. Bebe direto da fonte. Nesse lugar que Deus está te levando, o Senhor está te dizendo, bebe direto da fonte. Pastora, como você soube então que era necessário, que era a hora de você voltar? Lembra que eu disse que você precisa estar alinhada com Deus? Minha irmã, eu não queria voltar. Eu encontrei um contentamento em Deus tão grande. Uma presença que me visitava todos os dias, uma presença palpável, tão linda, que eu não queria voltar porque eu não queria perder aquilo. Gente, quando Deus começou a me dizer que era para voltar, eu chorava dizendo que eu não queria. Eu não queria voltar. E aí, sabe o que o Senhor fez? Ele disse, liga para a pastora Érica. Vocês conhecem a pastora Érica dos devocionais, a minha cis? E eu liguei para ela e disse, amiga, eu tô te ligando porque eu quero te ouvir. Deus está me dizendo para voltar. Aí ela disse, então, eu tenho uma palavra para você. Porque hoje de manhã eu estava orando e o Senhor me deu uma palavra para você. E eu disse que só daria essa palavra para você se você falasse comigo. E no mesmo dia eu liguei para ela e ela disse, não fui eu que te ordenei? Seja forte e seja corajosa. E aí ela falou, você entrou nessa caverna, porque eu me escondi na caverna, um lugar de refúgio. Você entrou nessa caverna em obediência a Deus. E o mesmo Deus que te pediu para entrar é o mesmo Deus que está te dizendo, agora é hora de sair. Você está entendendo? Você precisa entender que Deus se moveu. Mova-se com Deus. Você precisa estar alinhada com Deus. Mova-se com Deus e entenda que essa descida baixa que Deus está te levando, profunda, para esse lugar escondido, esse lugar solitário, esse lugar frio, esse inverno, essa estação, se Deus está te levando para esse lugar de refinamento, esse lugar de separação, Deus está te levando para esse lugar, entra nesse lugar. Deus vai te fazer ser elevada de nível, mas você precisa descer profundamente para ser levada altamente em Deus. Hoje você entendeu que se esconder e que parar não é punição? É frutificação. Não é punição. Se esconder em Deus não é punição, é frutificação. É frutificação. Então esconda-se. Esconda-se. Deus te mandou se esconder? Se esconda.
Se Deus te mandou, não vai fazer algo que Deus não te mandou. Se Deus te mandou se esconder, esconda-se. As pessoas não precisam entender. As pessoas não estavam lá quando Deus falou com você. Entendeu? As pessoas não estavam lá quando Deus falou com você. Ninguém precisa entender, ninguém precisa acreditar, ninguém precisa te apoiar. Se Deus te mandou, faz o que Deus te mandou. Não é punição. Esconder-se em Deus não é punição, é frutificação. Deus está te elevando para um novo nível, para coisas maiores, como Ele fez com a vida de Elias. Primeiro Ele escondeu Elias. No momento mais lindo, Elias estava sendo quebrado. Talvez você está vivendo essa estação, como eu vivi de dezembro para cá. No momento em que eu achei que ia viver outras coisas em Deus, Deus me escondeu, Deus me quebrou de dentro para fora e agora eu estou aqui. Quem diria que esse dia chegaria? Acredite em mim, eu estou aqui para te dizer que chega uma hora que a estação muda. Chega uma hora que a estação muda. E eu sinto no meu espírito que a estação está mudando para algumas de vocês. Não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajosa. Não fui eu que te ordenei para se esconder, esconda-se. Não fui eu que te ordenei agora para sair desse lugar, agora saia. A estação mudou. Para todas nós que estamos aqui nessa live, quase 2.000 pessoas, a estação mudou. Hoje eu sinto no meu espírito como um shift, como o Senhor dando uma mudança, transformando algo nas nossas vidas, um shift, mudando algo nas nossas vidas. A estação mudou para muitas de nós hoje. Recebe essa palavra, a estação mudou, a estação mudou, a estação mudou. Para algumas o Senhor está te dizendo, se esconde, eu já tenho te falado, eu já tenho te chamado, eu já tenho te convidado, eu já tenho te atraído, esconda-te, deixa tudo, para tudo, entrega tudo, renuncia tudo. Para algumas Deus está te dizendo isso, para outras o Senhor está te dizendo, eu já te habilitei, eu já coloquei nas tuas mãos, eu já te falei, apenas mova-se para o que eu tenho para a sua vida. É necessário você estar alinhada com Deus. Como Marta estava desalinhada, mas Maria estava alinhada. Marta estava fazendo muitas coisas quando Deus estava parado. E Maria estava parada porque Deus estava parado ali. Jesus estava parado ali. Você está entendendo? Então, alinhe-se com Deus e viva a estação que Deus tem para você. Você não precisa viver a estação dos outros. Você não precisa viver o que as outras pessoas estão vivendo. Você precisa viver somente o que Deus tem para você. Amém? Que Deus ele te abençoe. Que essas palavras, elas germinem no seu coração e frutifiquem. E que Deus te leve para a estação que Ele tem na sua vida. Em nome de Jesus. Amo minhas maravilhosas, tenham um final de semana lindo e nos encontramos mais uma vez nos nossos próximos semanas, se Deus quiser. Um beijo!